Internacional 0, Flamengo 2. Dentro do Beira-Rio, com aquela chuva daquele negócio lá, aquele show todo, que só prejudicou o Internacional, vamos ser sinceros. E o Flamengo se sobressaiu, cara. O Flamengo jogou muito bem. O Flamengo ele soube dominar o Internacional dentro do Beira-Rio, vale deixar isso claro. E o Internacional simplesmente não jogou. E o Internacional tem um bom time, tá? Para ser sincero, tem muitos bons jogadores ali, mas o Flamengo vem bem também esse ano. Óbvio que ter sido eliminado da Copa do Brasil tem um peso muito grande, porém eu acho que vamos analisar os fatos do Flamengo ser eliminado da Copa do Brasil. O calendário do Brasil em si, no geral, ele é muito complicado. O Flamengo estava em 3 competições. É óbvio que o Flamengo tem elenco para fazer frente nas 3. Porém, tem muitos jogadores que hoje estão no Flamengo que vieram da Europa. Você pega aí Saúl, Gonçalo Plata, o Jorginho, o Samuel Lino, o Emerson Royal, o Alexandro, o Danilo. Toda essa galera lá na Europa não era acostumado com essa loucura do futebol brasileiro, de jogar tipo domingo, quarta, domingo, segunda-feira, quinta. Não era acostumado com essa loucura. Então, às vezes, alguns planejamentos que o clube faz é pensando justamente nisso. É que vão ter determinados campeonatos que você vai ter que focar e outros campeonatos que você não vai ter que focar. Então, aí vamos lá para o jogo da Libertadores, do qual o Flamengo foi extremamente dominante para cima do Internacional nos 2 jogos. Primeiro tempo avassalador lá no Maracanã, o Flamengo ganhou de 1-0, foi um placar muito magro, mas fez um primeiro tempo absurdo. Aí no segundo tempo, o Internacional conseguiu nivelar ali, de acordo com as limitações que o Internacional tem também, porém não conseguiu criar grandes chances, senão o Rossi quase não fez aquelas defesas absurdas, mas o Internacional criou. Já no Beira-Rio, meu Deus, juro que eu tava com pena do Internacional, cara. Cara, não sei, enfim, o técnico, o treinador do Inter, não sei o que ele pensa da cabeça no jogo do Maracanã, ele ter, sabe, se acolhido muito, chegado muito seu time para trás e deixar que o Flamengo ficasse em cima do Internacional o tempo todo. Eu diria que 1-0 foi pouco, tá? Foi pouco. Ali o Flamengo teve chances para fazer 1, 2, 3 e assim por diante. É porque o goleiro deles também é um bom goleiro, o Rocher agarra muito bem e estava numa noite muito boa, até porque ele fez boas defesas ali que impossibilitou do Flamengo ter feito segundo, talvez até o terceiro. Porém, cara, o Internacional ele tem muito mais time para ele ser mais criativo, ser mais competitivo e ter mais repertório, perdão, que é uma coisa que está faltando muito no Internacional. E, cara, sobre o jogo de ontem, sem palavras, cara, sem palavras, o Flamengo foi surreal, dominou os 2 tempos. O Internacional teve alguns momentos ali no início da partida que estava saindo para o jogo, estava se impondo, sabe, estava tentando buscar ali, ficar entre a área do Flamengo. Porém, cara, o Flamengo, depois que passou os primeiros 10, 15 minutos ali, o Flamengo ele foi muito superior ao Inter. O Flamengo teve muito mais chance, teve muito mais volume. Óbvio que os jogadores que hoje o Flamengo tem num nível assim muito absurdo, para ser sincero, comparado aos jogadores que tem no Internacional. Mas o Internacional também não deixa de ser um bom time. Pô, tem o Borré, tem o Alan Patrick, tem o Ener Valencia que está no banco, tem o Thiago Maia, tem os 2 bons duplas de zagueiros, Juninho e Vitão, que são baita jogadores. Então, assim, tem um time muito bom, cara, para competir. E não houve competição, a verdade é essa. O Flamengo praticamente foi um jogo de um time só. Para ser sincero. A não é à toa que ganhou no meio do Brasileiro, poderia ter aplicado mais também do que 3-1 no meio do Brasileiro, aonde o Internacional poupou o seu time inteiro. Uma das coisas que eu não concordo também, de, sabe, você querer poupar os 11, cara, isso aí era coisa do passado. Eu acho que alguns treinadores brasileiros hoje, eles têm que se adaptar de acordo com o que o futebol hoje vive. O futebol não é mais o futebol do passado.
Hoje é um futebol muito mais dinâmico, é um calendário muito mais pesado, mas que em determinados pontos você vai ter que sacrificar alguns jogadores. E eu acho que no jogo de domingo, disputado pelo Brasileirão, eu não concordei com o fato dele ter poupado todos os jogadores do Internacional, inclusive até o goleiro, acho que até o goleiro ele poupou. Eu não me lembro muito bem qual foi a escalação do Inter, mas ele poupou quase 100% do time. O Flamengo teve até alguns jogadores ali que jogam no time titular, aí pegou alguns do banco de alto nível, Pedro, enfim, se eu não me engano, acho que o Jorginho entrou como titular, mas saiu no decorrer do jogo. Acho que o Arrascaeta jogou também. Então, assim, você vê o nível de jogadores que o Flamengo tem hoje pro do Inter. E, cara, e essa discrepância ficou muito comprovada nesses 3 jogos, do quais o Flamengo foi, cara, avassalador, sério. Deu pena do Internacional, de coração, deu pena. E vamos destacar também os jogadores do Flamengo, que jogaram muito bem ontem. O Gonçalo Plata, o Arrascaeta foi bem, o Bruno Henrique foi bem, o Saul, meu Deus, cara, que jogador fantástico esse Saul, cara. Ó, joga demais. O Jorginho também, dispensa comentário. A dupla de Léo Ortiz e Léo Pereira. O Alexandro e o Samuel Lino, cara, não foi um grande jogo, mas eles participaram muito bem defensivamente. O Varela muito bem. O Rossi eu não vou falar porque o Rossi não trabalhou, gente. Se o Rossi fez, sei lá, uma defesa, que acho que nem foi difícil, acho que foi muito. Então, assim, eu acho que o Flamengo num todo ontem, como ofensivamente, como defensivamente, foi muito bem. E aquilo, né, cara, o banco do Flamengo é recheado. Aí entra Pedro, entra Luiz Araújo, você vê o nível. Aí no Inter entrou o Ener Valencia, entrou aquele, se eu não me engano, acho que o nome dele é Borré, que estava lesionado, até um bom jogador, mas que, sabe, vindo de lesão, um jogo pegado, não vai conseguir mostrar o seu futebol. Então você vê que quando o Flamengo faz o segundo gol, era para ser 4, que teve 2 do Bruno Henrique anulado, a jogada saiu justamente de jogadores que saiu do banco. Luiz Araújo cruza, ela desvia, se eu não me engano, acho que, não sei se era no Léo Pereira, ali na primeira trave, vai para a segunda, o Pedro pega e faz o gol. Flamengo 2-0, Baldasso, foi a loucura, que eu assisto o canal do Baldasso do Internacional, gosto muito, cara, queria muito resenha. E ele foi a loucura depois que o Flamengo fez o segundo gol, estava xingando todo mundo, óbvio, assim, ele tem muita razão em cobrar enfim, da diretoria do Inter, sabe? Porque o Inter, ele é um time gigante, é um time que de fato está vivendo um momento ruim, mas que precisa melhorar, a verdade é essa. Ainda mais que o time que tem, o Inter tem um bom time, tem bons jogadores ali, enfim, tem uma gestão muito boa, e eu acredito que o Inter vai melhorar. Mas falando do Flamengo, cara, e é isso, cara, eu acho que o importante foi ter ganhado, sabe? Ganhado bem, a verdade é essa, o Flamengo ganhou muito bem do Internacional, tanto nos jogos da Libertadores como no jogo do Brasileirão. E agora é aquilo, cara, virar a chave, segunda-feira já tem jogo, eu não lembro quem o Flamengo vai pegar, mas eu sei que é segunda-feira, e é aquilo, é focar no Brasileirão, meio de semana vai ter Copa do Brasil, os jogadores vão ter tempo para descansar, eu acho que era uma das coisas que o Flamengo estava precisando, era esse intervalo de, sabe, de você preservar os jogadores, você, igual, pô, tem o Arrascaeta que não aguenta aquela sequência louca de jogos, tem o Jorginho também, que já dá um pouco acima, é um baita jogador, mas está acima da idade também, não aguenta a sequência de jogos, enfim. O Léo Pereira, o Léo Ortiz, que também estão vindo numa sequência muito louca de jogos. Então eu acho que essa semana de descanso para o Flamengo ela vai ser fundamental para o time voltar muito melhor. Eu acredito que vai ser assim, entendeu? E galera, é isso. Queria agradecer quem estiver aqui nesse vídeo, quem estiver assistindo até aqui. E muito obrigado, se inscreve no canal aí, deixa o seu like, é um canal novo, vamos crescer esse canal aqui do zero, e eu conto muito com o carinho de vocês, com o apoio, espero que vocês tenham gostado mesmo de coração, eu vou estar trazendo mais vídeos aqui durante o dia, enfim, e é isso galera, valeu, forte abraço, fui!